Olá, pessoal. Vou conversar agora um pouquinho com vocês sobre os formatos de trabalho com alinhador. Iniciei minha vida no alinhadores com uma empresa internacional, como a grande maioria das pessoas que hoje trabalham com alinhador, mas eu peregrinei por vários formatos e hoje a gente tem praticamente todas as possibilidades que existem no mercado. Então, essas possibilidades de trabalho, elas se dividem em você poder contratar uma empresa para fazer todos os seus passos, você terceirizar algum desses passos ou você produzir no seu próprio consultório os alinhadores, com sua marca, com seu desenho, com sua individualidade. Então, quando a gente contrata para fazer tudo, a gente chama de processo full service. Então, todas as fases da produção de alinhador, uma empresa terceirizada faz. Nós temos várias marcas de grande valor no mercado. A Invisalign, a ClearCorrect, a própria, eh, a própria Self, tá? Essa última, ela já tem algumas outras possibilidades, além de entregar o full service, ela também pode entregar etapas, como você fazer o planejamento virtual e ela produzir apenas os alinhadores. Fazer os alinhadores, ela pode fazer o planejamento virtual. Então já vai lhe dar um pouco mais de liberdade. E a terceira opção que a gente tem hoje é do próprio colega fazer os alinhadores. Então, quando a gente visualiza essas 3 opções, a gente tem que avaliar de forma muito, clara, qual a sua opção de mercado, ou qual a opção que mais se identifica com o seu processo. Então, para isso, você tem que entender quais as vantagens e desvantagens de cada um. Então, quando eu busco uma empresa para fazer todos os processos, a gente tem uma boa qualidade no produto, os softwares são bons, de uma forma geral, o alinhador é maravilhoso, só que a gente paga um preço por isso. E esse preço é o nosso investimento financeiro para adquirir aquele produto, bem como o tempo que leva para que ele seja produzido e enviado, dependendo de onde seja essa empresa, para o seu consultório, tá? Então, quando eu comparo com, por exemplo, com a produção de alinhador no próprio consultório, o custo operacional, ele é muito mais baixo, tá? Então você vai ter um alinhador com custo-benefício muito melhor e a agilidade dos processos por estar feito no seu consultório, ela é praticamente imediata. Então, num comparativo, mais simples, se eu fecho um caso e faço com um paciente, com uma empresa terceirizada, eu normalmente levo 30, 40 dias para poder começar o tratamento. Se eu fecho um caso com alinhadores em office lá no meu consultório, eu posso começar amanhã, tá? É o tratamento dos meus pacientes. É um questionamento que é muito importante na hora de você avaliar isso, é se o alinhador que é produzido no seu consultório, ele é tão bom quanto o dessas empresas, e a minha resposta é sim, tá? Hoje a gente tem uma produção de alinhadores com uma qualidade muito boa no nosso consultório, equivalente a empresas nacionais ou empresas internacionais. Então a gente tem muito critério nessa produção, com impressoras de altíssima qualidade, com termoformador à pressão que estampa muito bem o alinhador e com os plásticos de excelente qualidade, onde a gente trabalha hoje basicamente com uma empresa, uma marca alemã, que chama Foresta Dente, e a gente consegue fazer um alinhador com boa resiliência, boa flexibilidade e reproduzir e tratar nossos casos de forma muito tranquila. Tá bom? Então, esses são os 3 principais fluxos de trabalho com alinhador: produção full service, terceirizar algumas das etapas e alinhador em office. Então, quando a gente compara essas possibilidades, você deve avaliar muito bem o seu fluxo de mercado. É óbvio que a gente quer, um melhor custo-benefício, mas quando você vai optar por fazer o seu próprio alinhador, você também tem que estar ciente que a curva de aprendizado, ela é mais longa, ela é maior, ela é mais longa. Então, quando você vai trabalhar com alinhador em Office, você tem que ter um software para fazer o setup, você tem que entender de impressoras, para você imprimir o seu modelo e manter uma calibragem adequada. Você tem que entender de estampamento de alinhador, de plástico, de acabamento de alinhador.
Então, você tem que entender de todos os processos, e aí demanda uma dedicação em relação à questão da qualificação muito importante, tá? Eu falo assim porque eu participei de todos os processos, eu fiz todos os processos eu mesmo, tá? E hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que faz uma parte desses processos e eu faço a outra, tá? Então, assim, eu vejo que qualquer colega que almeja trabalhar com alinhador também pode fazer isso, ok? Glauber, qual o seu fluxo de trabalho atual? Que muitas vezes as pessoas perguntam qual é o melhor, né? E aí a gente tem que sempre colocar o que é que a gente hoje faz, tá? Hoje eu tenho todas essas possibilidades. Eu trabalho com empresa internacional, tá? Mas a minha demanda para essa empresa internacional hoje é baixa, tá? Hoje é baixa. Por quê? Por causa dos altos custos e a nossa parcela no nosso honorário. Eu trabalho com empresa nacional que faz essas fases de tratamento e eu faço em office, tá? Em termos percentuais de meu consultório, eu vou colocar uma parte pouco significativa da empresa internacional. 80% dos alinhadores que a gente produz, a gente terceiriza esse processo, mas eu faço o planejamento digital de todos os meus pacientes. E eu entendo que quando o ortodontista é capaz de fazer o planejamento digital, isso é um diferencial muito importante, porque no final, o tratamento do paciente, ele tende a ter melhor previsibilidade, ter mais agilidade, o paciente ter um conforto melhor. Por quê? Porque os alinhadores, eles são melhor planejados, tá? E 20%, um pouco menos de 20%, a gente produz o nosso próprio consultório. Agora, qual a vantagem de você ainda ter o alinhador em office? É que, se eu quiser entregar um tratamento logo para o meu paciente e usar isso como diferencial de vendas, ok, ótimo, maravilha. Se meu paciente perde um alinhador, ou quebra um alinhador, ou tem alguma dificuldade com o alinhador, ele automaticamente pode entrar em contato com a nossa clínica, e esse alinhador pode ser produzido no mesmo dia e ele passar e recapturar esse alinhador. Se o meu paciente perde o tracking e eu preciso retornar alguns alinhadores, tá? Perde a adaptação, né? Ele precisa retornar alguns alinhadores. Eu produzo aqueles alinhadores que ele vai ter que reutilizar na hora. Então, eu estou no alinhador 10 e perdeu a adaptação, eu tenho que voltar para o alinhador 7. Ele vai usar um 7 novo, um 8 novo, um 9 novo, e volta para o 10. Eu não uso os alinhadores que já foram utilizados, que eles já perderam a efetividade pela deformação do plástico. E as minhas contenções, que elas são feitas também no nosso consultório, dando essa facilidade, essa agilidade na entrega da contenção, que eu posso escanear meu paciente hoje e entregar a contenção amanhã ou depois, tá? Via sistema de entrega. Ou o paciente pode retornar e eu instalar. Mas, via de regra, a gente faz o escaneamento e faz uma contenção digital com tipo alinhador, com a placa 1.0, ela raramente ela vai ser necessária uma segunda consulta, porque o paciente já está acostumado a usar o alinhador. Então, eu tenho 4 vantagens ou diferenciais que eu mantenho a minha empresa com a produção de alinhadores são de extrema importância para o meu fluxo de trabalho. Primeiro, começar o caso muito rápido. Segundo, eu ter o quê? Eu ter a possibilidade de repor alinhadores para o meu paciente. Terceiro, quando eu precisar recuar, rever alinhadores, eu reproduzo os alinhadores e dou uma maior efetividade para a recuperação do tracking. E quarto, a produção muito rápida de contenções e a entrega muito rápida desse processo, tá bom? Então, esses diferenciais é que eles qualificam o ortodontista. Não importa qual a empresa que eu vá fazer, não importa qual o recurso que eu quero que eu vá utilizar, eu estou sempre no domínio do processo, tá? Eu estou sempre no domínio do processo. Então, assim, repito, a gente escolheu trabalhar dessa forma por ter percorrido todas as possibilidades. Qual a empresa que você utiliza hoje para produção para terceirização de alinhadores? A Aditec, pelos alinhadores Self.
é o melhor custo-benefício, tem uma entrega relativamente rápida e um pós-venda, um trato com o consumidor que é de excelente qualidade. Além de ser uma empresa que já tem 30 anos de mercado e muito solidificada. Então, pessoal, essas eram minhas dicas. Espero ter ajudado a vocês na escolha do seu fluxo de trabalho, tá? E estaremos aqui nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, para discutir mais algumas possibilidades. E qualquer comentário você pode deixar aqui nas nossas redes sociais, discussões, que a gente vai sempre enriquecendo esse processo, esses produtos, para que você tenha a melhor escolha, entenda melhor o mundo digital e possa fazer um excelente tratamento dos seus pacientes. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.